Bom dia comunidade do Largo do Machado e arredores. Bom dia Comitê Popular de Luta Rio Carioca. A gente está aqui hoje celebrando o Dia Internacional das Mulheres. E hoje o tema vem de uma proposta que está relacionada à descolonização. E não tem como a gente descolonizar sem que a gente descristianize. Com isso, eu não quero dizer que as pessoas têm que deixar a sua fé. As pessoas podem e devem praticar a sua religião, independente de qual credo for, porque a religião é uma coisa muito pessoal, muito individual. E sobre isso, ninguém deve regular. Só que nós vivemos num país colonizado, por um país europeu, ocidental e cristão na sua base. O que nós herdamos da colonização é o que formou a sociedade brasileira. E a gente está o tempo todo questionando as nossas raízes europeias, as nossas heranças europeias, as nossas heranças ocidentais, permitindo que as nossas heranças não europeias, que as nossas heranças originais, nativas e africanas e judaicas sejam apagadas. Isso também nos formou. Então, a gente deve fazer não só uma reflexão sobre as nossas heranças europeias, como também, até porque isso está intrínseco, a gente deve fazer também uma reflexão sobre as nossas raízes cristãs. No Dia Internacional da Mulher é importante lembrar disso, é importante pensar sobre isso, porque a nossa base, o nosso patriarcado é cristão, é judaico-cristão. A nossa moral patriarcal e misógina está fundada na Bíblia. Então hoje eu estou aqui para fazer uma leitura crítica da Bíblia. Mais uma vez, isso não significa que eu ache que as pessoas devem deixar de ser cristãs. As pessoas têm o direito de praticar a sua fé, seja ela qual for. No entanto, a Bíblia é problemática, ela apresenta pontos problemáticos que vão influenciar na forma como a civilização brasileira trata a mulher, vem tratando a mulher desde a sua fundação. Então, assim, eu queria começar com Gênesis, que conta o mito do pecado original, segundo o qual Deus criou o Jardim do Éden e havia nele uma árvore que não poderia ser desfrutada por Adão e Eva. Quer dizer, antes disso, já começa com a história de que a Eva é criada a partir de uma costela de Adão, e por isso estaria ela submissa para sempre, a ele submissa. Isso é repetido ao longo da Bíblia, que a mulher deve ser submissa porque ela vem do Adão. E aí Deus cria o Jardim do Éden com essa árvore com o fruto proibido. Fruto que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí uma serpente, e na Bíblia isso não fica claro, mas na tradição cristã se convencionou dizer que a serpente estava possuída pelo diabo. A serpente diz a Eva, quer dizer, Deus diz a Adão e Eva, vocês podem desfrutar de tudo que há no Jardim do Éden, menos do fruto daquela árvore. Se um dia comeres desse fruto, certamente morrerás. O que não aconteceu, porque no dia que eles comeram o fruto, eles continuaram vivos. E Deus tinha falado, no dia em que comeres do fruto proibido, certamente morrerás. Isso não aconteceu. A Bíblia está carregada de mentiras. Independente dos pontos que sejam mais humanizados,
etc., que a gente sabe, mas a Bíblia mente. No caso do mito do pecado original, a gente tem essa primeira mentira. Quando a serpente fala com a Eva, você pode comer desse fruto. E aí ela diz, mas Deus disse que se a gente comer desse fruto, a gente vai morrer. E ela falou, vocês não morrerão. A serpente disse a verdade. E aí a Eva diz ao Adão, a Eva se convence de comer do fruto, e aí ela diz ao Adão, vamos comer do fruto. E eles comem. E aí se dá tudo que a gente já sabe. Eles são expulsos do Éden, o Adão é castigado, é punido, né? A punição dele é o trabalho, né? Que não deveria ser uma punição, mas deveria ser uma atividade natural da vida do homem, sem, é claro, a exploração do mundo capitalista. No entanto, na Bíblia, o trabalho é tratado como uma punição. Tanto que os grandes patriarcas de Deus, né, representantes de Deus, a quem Deus defende na guerra, né, e que guerra? Na guerra cristã, na guerra religiosa, na guerra santa, né, porque são guerras entre povos que têm crenças diferentes. E Deus está sempre defendendo aqueles que acreditam nele contra aqueles que têm crenças em outros panteões, em outras religiões. Esses patriarcas nunca trabalham, eles são sempre reis, proprietários privados, proprietários de escravos e donos não só das suas esposas, como de todas as suas concubinas. Entre elas há mulheres escravizadas. Então, o homem é punido com o trabalho. A mulher é punida com a dor do parto. O que é muito simbólico, que coloca a gravidez, a menstruação, a maternidade como uma punição. Isso tudo é muito, muito relevante, muito significativo, porque isso vai reincidir durante toda a era do patriarcado judaico-cristão. Mais um castigo é dado a Eva, porque o castigo da serpente é que ela perderia as asas, as pernas e rastejaria comendo pó, e ela e a Eva viveriam constantemente em contenda. A Eva tentando matar a serpente pela cabeça e a serpente tentando morder a Eva pelos pés. Como se a serpente não matasse homens, né? O que a gente sabe que é a realidade. Mais uma mentira da mitologia judaico-cristã. E aí a gente já percebe, né, a Eva tida como a primeira mulher, a mãe o nome dela, inclusive, significa a mãe de toda a humanidade, ela sendo submetida a esse subjugo, a esse lugar de submissão e de inferioridade. E de também de como a Eva é representada como a grande corruptora, como a grande semeadora do mal, aquela que corrompeu o homem, que pelo visto não tinha nenhum poder de discernimento, né, porque ele só fazia o que a Eva mandava. Tadinho, E então ela ficou como a grande culpada, a grande responsável por toda a desgraça do homem, pela sua expulsão do paraíso, né, por agora ter que trabalhar a terra para tirar seu sustento. Sendo que, na realidade do patriarcado cristão, a gente sabe que a Eva também foi punida pelo trabalho. A mulher foi punida pela dor do parto, pela dor da maternidade e pelo trabalho. No Brasil, a gente vê isso quando a gente tem a maioria das famílias sendo lideradas por mulheres. Porque a maioria desses lares
são abandonados pelo homem, pelo pai das crianças. Então essa mulher está realizando, ela está sendo punida pelo pecado dela e pelo pecado do homem. Ela tem que sofrer os dois pecados, um que não é dela. Não, absolutamente nada contra a mulher trabalhar, é óbvio, é evidente. A mulher tem que estar emancipada, tem que poder fazer suas escolhas. Mas a gente sabe que esse peso recai sobre a mulher, porque a nossa cultura entende que a mulher tem que estar nesse lugar de servidão. E aí depois a gente vai ter mais à frente um próximo ponto que eu queria comentar é sobre a história do Abraão, que era casado com Sarai, e eles tinham escravos, quer dizer, pessoas escravizadas. E aí a Sarai não conseguia conceber um filho do Abrão. E aí ela propõe ao Abrão que ele tenha um filho com uma das suas escravas, que é Agar. E aí ela propõe assim, então faça a Agar conceber um filho. E aí a Agar é entregue ao Abraão, ou seja, ela é estuprada por ele. E isso é colocado na Bíblia como algo naturalizado, né? O estupro aqui está naturalizado e autorizado. E um outro ponto tem a história de Jacó, que se encontra com Raquel. Raquel era filha de Labão. Jacó ficou encantado com Raquel e aí propôs ao Jacó que Jacó entregasse ela a ele para que eles se casassem. Em momento algum dessa história a gente vê qualquer manifestação, qualquer decisão da Raquel. E aí o Labão propõe que o Jacó trabalhe durante 7 anos para ele, para que então ele possa se casar com Raquel. E aí após 7 anos, Jacó não só entregou Raquel, como também a sua outra filha Lia. Então, mais uma vez, a gente vê na Bíblia a mulher servindo aos propósitos do homem, do patriarcado. Essa lógica em que os casamentos são um acordo entre homem e homem. Mais à frente a gente tem a história de Diná, que era filha da Lia, aquela que foi entregue para Jacó. Havia um hebreu chamado Amor, filho de Siquém, que era príncipe daquela terra e ele viu as filhas da terra, né, quando ele estava visitando a cidade da Diná. E aí ele vê a Diná, se encanta por ela e diz aqui na Bíblia: viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando Diná, a possuiu e assim a humilhou. A própria Bíblia diz que o estupro de Diná foi uma humilhação. E aí, Amor propõe ao pai de Diná que ele a entregue, porque ele se apaixonou por ela, pela mulher que ele estuprou. E aí, Amor concorda e entrega Diná, a mulher estuprada e humilhada, de acordo com a própria Bíblia, para o homem que a estuprou. Em momento algum, há a manifestação da Diná em relação a isso. Ela simplesmente é entregue para o homem que a estuprou. No livro do Êxodo, tem um trecho em que a autorização que o patriarca é autorizado a vender a sua filha como escrava. Aqui. Não vou ler tudo, porque senão isso toma muito tempo. E a gente ainda tem a leitura da nossa companheira Lili.
No livro de Esther, temos mais uma história muito interessante sobre a forma como o patriarcado conduz a vida das mulheres. Havia um rei chamado Assuero, que era casado com Vasti. Ele deu um banquete, né, para os seus convidados, e aí ele pede para que chamem Vasti, a rainha, para que ele possa exibir a sua beleza. Diz a Bíblia que ela era muito formosa, e aí Assuero queria exibir a beleza da Vasti aos seus convidados. Ela se recusou. Ela falou, não estou afim. E aí o rei Assuero consultou os sábios do reino, né, que entendiam, que sabiam a lei e o direito. Eles disseram que, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse na presença a rainha Vasti, porém ela não foi. E aí foi decidido que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. E assim, o rei Assuero decidiu escolher outra rainha que substituísse Vasti. E aí ele pediu que essa rainha fosse formosa e virgem. A rainha escolhida foi Esther. E aqui temos o livro da Esther. E Vasti simplesmente foi banida. Temos também uma outra história muito interessante, que é sobre a morte de João Batista. Essa história não é sobre a morte de João Batista. Essa história é sobre uma mulher difamada. O rei Herodes era casado com a Heródias, que anteriormente foi casada com o irmão de Herodes, Filipe. Herodes mandou prender Filipe e se casou com Herodes. E aí o João Batista dizia para o Herodes: não te é lícito possuir. Ele dizia que era contra a lei ele possuir a mulher do irmão. Contra qual lei? A lei de Deus. Que não deveria valer para todos, uma vez que ela é uma lei baseada em uma só crença. Assim como aqui no Brasil a gente precisa exigir que a bancada evangélica não nos imponha as suas leis e as suas crenças, porque nós somos um país laico. E além de ser um país laico, nós somos um país diverso, um país em que várias outras crenças são praticadas. Então, o rei Herodes até queria matar o João Batista, mas ele não fez por medo de ter a retaliação do povo, que o João Batista era tido como um profeta. Mas ele era só um fofoqueiro, que queria determinar a forma como as pessoas se relacionavam sexualmente ou amorosamente. E falava, comentava, moralizava sobre a vida conjugal do rei e da rainha. E aí, nesse mito, há um problema já estudado por um historiador que agora eu não vou ter, Christian George, esqueci o nome, é um historiador francês que investigou a história da Salomé, que não é citada, o nome dela não é citado aqui. A Bíblia fala sobre a filha de Herodes, mas não fala o nome Salomé. Esse nome veio depois, creio que com Santo Agostinho, que fez uma nova leitura desse mito, colocando a Salomé como uma mulher extremamente lasciva,
como uma mulher sedutora, que fez aquela dança toda até exibindo os seios. O que na época seria improvável, de acordo com esse historiador francês. Estou sem o celular aqui, depois eu posso ver o nome dele. E ele diz que a Salomé, na época desse ocorrido, devia ter entre 11 e 12 anos. Então é muito improvável que ela tenha feito uma dança sensual para os convidados do padrasto. Né? E aí o mito continua, né? E aí, no dia do aniversário do Herodes, ele deu um banquete, e aí a Salomé fez uma dança. E o Herodes gostou muito e falou: me peça o que você quiser que eu te dou. Te dou até uma parte do meu reino. E aí ela consultou a mãe, e a mãe disse: peça a cabeça de João Batista. E assim se fez. Ou seja, o mito da Salomé é completamente reconstruído, primeiro por Santo Agostinho, depois por toda a tradição cristã, e ela fica como uma representação da mulher como a antagonista do mundo dos homens, né? A antagonista do patriarcado. A mulher como antagonista do patriarcado precisa ser controlada, precisa estar sob a tutela do homem, porque ela é má, porque ela leva o homem à corrupção, porque ela seduz, porque ela leva os homens à prostituição. Isso é repetido durante toda a Bíblia, em muitas passagens da Bíblia. Isso é dito, isso é reafirmado, né, que a mulher é a grande corruptora. E aí se justifica o controle da mulher pelo homem, pelo patriarcado. E aí eu chego no mito da mulher adúltera, que não é Maria Madalena e nenhuma das duas são prostitutas na Bíblia. Isso foi convencionado pela tradição cristã, né, provavelmente pelos teólogos da Igreja Católica. A Maria Madalena era uma mulher que decidiu seguir Jesus. Ela era uma das pessoas que seguiam Jesus. E ela ajudava, né, Jesus e os seus apóstolos doando seus bens. Ou seja, ela era uma mulher rica, uma mulher de posses, que escolheu seguir Jesus. No momento algum diz que ela era prostituta. A mulher adulta era uma outra mulher, não é a Maria Madalena. Aqui se convencionou dizer que as duas eram uma pessoa só, não é? Pode consultar a Bíblia para confirmar o que eu estou dizendo. A mulher adulta é aquela que estava para ser apedrejada, porque segundo quem ia apedrejá-la eram homens, né? eram os fariseus, que estavam dizendo que ela era adulta. E aí Jesus vê aquilo e fala, né, a famosa: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí isso é concebido, em geral, como uma coisa maravilhosa, né? Tipo, nossa, Jesus era ótimo, né? Ele falou que a mulher se apedrejava. E aí, em primeiro lugar, a gente não vê ninguém falando sobre o adúltero. Porque para essa mulher ser adúltera, ela fez sexo com um adúltero. Né? E ele não aparece, ele não é exposto ao apedrejamento, e nem Jesus o menciona, e nem Jesus fala sobre ele. No final dessa história, Jesus diz: vá e não toque mais. Ou seja, ele livrou a mulher do apedrejamento dos fariseus, mas ele próprio não deixou de apedrejá-la, porque ele diz que o adultério dela, ou seja, a vida sexual dela é um pecado. E aí ele determina que ela vá e não peque mais, ou seja, vai e não faça sexo. No momento em que a mulher era obrigada a se manter, a manter a sua sexualidade dentro exclusivamente do casamento. O que é absolutamente contra a natureza humana. Né? A gente sabe que as pessoas têm as suas necessidades particulares sexuais. E aqui estou desmoralizando, né, assim, questionando
essa concepção monogâmica que a gente tem da vida geral, né? Que a gente determina para absolutamente todos os indivíduos, quando cada indivíduo tem uma sexualidade particular, uma sexualidade própria, né? E a mulher adulta não é uma pecadora, ela é uma mulher que se concedeu a liberdade sexual. Num tempo muito pior que o nosso. Não que o nosso seja ótimo, não é? Está longe disso. Mas, naquele tempo, a liberdade da mulher era zero. Ela não podia nem escolher com quem ela se casasse. Que dirá sair desse casamento. Né? Que dirá escolher outros parceiros. Então, eu acho extremamente problemático Jesus terminar essa história dizendo: vai e não peque mais. Ele ordena a ela que ela limite a sua vida sexual ao casamento. Que determina que ela se case. Quando a gente não deveria ter a obrigação de se casar. Ainda bem que hoje em dia nós mulheres conseguimos esse direito de não nos casarmos. E temos a história da Jezabel, que eu não estou conseguindo encontrar. Bom, Jezabel é uma mulher que representa todo o mal que existe sobre a terra. Ela é, inclusive, o nome de um demônio, né? Tem o Beuzebu, tem Satanás, tem o diabo, tem mais. Sei lá, tem vários nomes de demônios, né? Um deles é Jezebel. Jezebel era uma rainha que se casou, que não era do povo hebreu, né? Mas foi casada com o rei hebreu, o Acabe. Só que ela se casou com esse rei e continuou cultuando os deuses do povo dela, principalmente Baal. Né? Ela constrói um santuário para cultuar Baal e e aí o Acabe acaba também cultuando o deus Baal, né? Que era da tribo, da etnia da Jezebel. Agora eu não lembro qual a etnia dela. E aí a Jezebel é construída como uma mulher muito má e uma mulher que determina, que acaba quase que reinando no lugar do Acabe. Né? As pessoas falavam que ela que determinava o que ia ser feito. E ele tomava suas decisões com base no que a Jezebel dizia. E aí ele se interessa por um pequeno, né, território, assim, próximo ao seu reino, de uma pessoa que eu esqueci o nome agora, e ele propõe assim: você não quer me vender a sua terra? E a pessoa fala: não quero te vender. E aí, segundo a Bíblia, que já vimos que é mentirosa, diz que, né, com base na leitura de outros mitos que fizemos agora há pouco, e segundo a Bíblia, Jezebel diz para o rei Acabe, né? Acabe, você é o rei, você tem que ter essa terra. Então vamos matar o dono. Aí mataram o dono. O que a gente deve questionar, né? Porque a Bíblia apresenta muitas contradições e inclusive mentiras. A primeira delas é de Deus, que fala, né, aqui relembrando, no dia, para Adão e Eva, o dia que vocês comerem do fruto proibido, certamente morrerás. O que não acontece, porque eles não morrem no dia que eles comem fruto. Eles continuam seguindo a Bíblia por, sei lá, 900 anos vivos. E aqui eu proponho essa releitura da história da Jezebel, né, porque, a meu ver, na minha interpretação, ela foi demonizada, ela foi vilanizada por continuar seguindo os seus deuses de origem, por não não aderir à crença do povo hebreu. E isso é dito na Bíblia, eu não estou achando aqui agora o trecho, eu até marquei, mas não estou encontrando, que ela e Acabe seriam mortos porque eles foram traidores, né, do Deus hebreu. E aí, de fato, eles acabam morrendo. A Jezebel é assassinada, né, ela é defenestrada,
Ela é jogada de uma sacada para os cães comerem, os cães a devorarem. E aí, quando vão procurar o corpo dela para ser sepultado, isso está na Bíblia, só encontram os pés e as mãos dela, mais nada, que os cães a devoraram. Então ela tem um fim muito trágico e ela é demonizada. Ela vai aparecer de novo no Apocalipse. Fizeram questão de lembrar das Jezebelas. O Apocalipse também é um livro muito interessante. As pessoas falam que depois de Jesus, toda aquela barbárie do Deus adâmico acabou, né? Não foi mais praticado, porque Jesus mudou a lei, e isso é mentira. Porque na própria Bíblia Jesus diz, eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. Ele fala isso. No Apocalipse, a gente vê uma sequência de assassinatos, de barbaridades, de tragédias, de massacres. Em vários trechos, os anjos vêm e jogam fogo sobre a terra, e matam sei lá quantas mil pessoas numa ocasião, em outras mais não sei quantas mil, e matam todos os seres do mar, todos os seres da floresta, e destroem tudo, os anjos de Deus. Mas aqui, voltando ao mito de Jezabel, ela é mencionada novamente no Apocalipse, na carta à igreja em Tiatira. Um trecho diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, aqui a gente tem uma nova informação que não é contada anteriormente, mas quando a Jezabel é mencionada pela primeira vez. Naquela primeira vez, não diz que ela prostituiu alguém, né? Não diz que ela seduz alguém, não diz nada disso. O problema anteriormente é que ela era seguidora do Deus Baal, só que agora ela já é apresentada de uma outra forma. Então, assim, novos fatores são acrescentados para demonizá-la ainda mais, né? Para vilanizá-la ainda mais, para que ela seja ainda mais essa antagonista do patriarcado, né? Alguém que precisa ser controlada, ser doutrinada, ser subjugada e até ser morta. Tem um outro ponto. Lula sempre! E tem um outro trecho muito interessante do Apocalipse que fala de algumas representações de Satanás, que, se eu não me engano, são 5. Primeiro, o Apocalipse fala do dragão, depois fala de uma besta que emerge do mar, depois de uma besta que emerge da terra. Por fim, fala de Satanás, mas antes de Satanás, ele fala da grande meretriz. Ela é uma das representações do diabo. Ou seja, o diabo aparece em forma de dragão, de besta, do Satanás e de uma mulher. Que é a meretriz. Isso não poderia faltar. E aí fala assim, um dos 7 anjos, né, fala com João, que é a história do Apocalipse, fala para ele, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíam os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se rebelaram os que habitam na terra. A prostituição, mais uma vez, é colocada como uma coisa que é induzida pela mulher, né? A mulher se prostitui e aí o homem, que não tem nenhum tipo de discernimento, que não sabe fazer escolhas, vai e cai em prostituição.
Então tudo começa, ele até é punido, mas a responsabilidade é da mulher. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Atenção ao escarlate. Vermelho. Estamos hoje de vermelho. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate. Não só a besta era vermelha, como a própria mulher estava vestida de vermelho. É visto o vermelho como muita honra. Achava-se adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Aí mais à frente. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Direi-te-ei o ministério da mulher e da besta, não, dir-te-ei o ministério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Daqui a gente pode concluir que essa besta é o próprio demônio, né? Porque o demônio caiu sobre, né? E aí Deus abriu um buraco na terra e o demônio ficou lá nesse buraco. Então esse abismo deve ser o mesmo buraco. As águas mais à frente, né? As águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada, despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem a besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre o reis da terra. Então, ela é condenada. Essa mulher, a grande prostituta, ela parece que muito poderosa, né? Montada sobre reinos, nações, línguas e sei lá quantos reis e povos. Né? Mas ela só parece poderosa assim quando ela é o próprio demônio. Né? E aqui está muito claro, ela não vai ser punida, ela vai ser nada, ela vai ser morta. Ela vai ser exterminada. Bom, eu tinha mais algumas citações, mas eu não estou achando. Mas acho que posso suficiente. Né? E eu queria concluir que para mim é uma honra participar do nosso Comitê Popular do Largo do Machado. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre, assim, propondo uma reflexão sobre o nosso patriarcado, sobre o que ele está constituído, né, sobre as bases desse patriarcado que estão na tradição judaico-cristã, né, que não termina na Bíblia, que tem segmento depois com toda a hegemonia da Igreja Católica. Muito obrigada. Que tem depois, que agora está tendo continuidade na ascensão das igrejas evangélicas, que tem representação com uma bancada no Congresso Nacional, que está lá elegendo, né, assim, aprovando ou reprovando leis com base nas suas crenças que são misóginas, como vimos aqui. A última dessas foi a tal da lei do nascituro, que tentaram aprovar, né? Que era uma lei que dava ao estuprador o direito de paternar o filho do seu estupro. Ou seja, a mulher ou o menino que fosse estuprada seria obrigada a compartilhar os cuidados do seu filho com o seu estuprador. Aqui a gente lembra da história da Diná, que foi estuprada e foi entregue ao seu estuprador. Então isso não é à toa, isso está construído em uma tradição milenar. E a gente tem que refletir sobre isso, porque, mais uma vez, eu repito, descolonizar é descristianizar.
Não tem como descolonizar sem descristianizar. E com isso eu não digo que as pessoas devem largar sua fé, devem deixar de ser cristãs, católicas ou evangélicas, ou de outros segmentos cristãos. Porque a religião é uma coisa pessoal, assim como a sexualidade. A gente tem que ter o direito à emancipação de escolher a nossa religião, de escolher, de tomar decisões a respeito da nossa sexualidade e de tudo mais na nossa vida. Então, não estou aqui dizendo que as pessoas têm que deixar de ser cristãs. Elas têm que praticar o cristianismo para elas, sem querer determinar que os outros estejam submetidos a essa mesma fé. No entanto, é um fato histórico, é científico, que o nosso patriarcado foi formado com base na tradição judaico-cristã, né, atualmente exclusivamente cristã, né? Quer dizer, não, o Antigo Testamento é judaico, mas o cristianismo reformulou, né, esse Antigo Testamento, de acordo com a história de Jesus e tudo mais. Eu queria fazer uma observação aqui sobre essa interpretação sobre Jesus, dele ser comunista, dele ser totalmente diferente do Deus abrâmico. Ele não é. Não é. Aí a gente teria que fazer uma outra sessão de aula pública para se aprofundar nessa questão, mas Jesus era monarquista, ele se afirmava como rei dos judeus, como o filho do rei, né? Então, assim, de comunista ele não tem nada. Claro, ele vivia uma vida humilde e tudo mais, porque ele queria, na verdade, ensinar que a riqueza era uma coisa própria de Deus e futuramente dos seus escolhidos. E isso assim, é muito determinante. Fora isso, tem, depois do Evangelho de Jesus, a gente tem o livro de Paulo, a gente tem Coríntios, etc., que são livros que reafirmam vários pontos muito problemáticos do Antigo Testamento, da Antiga Lei. Então, a Antiga Lei não deixou de ser cumprida. Né? Mais uma vez, o próprio Jesus diz, eu não vim para mudar a lei, vim para cumprir. Então, tudo que é afirmado no Antigo Testamento é autorizado, é legitimado por ele. Inclusive a misoginia. Muito obrigada pela presença de todos. A gente está oferecendo bolo com café e eu queria desejar um bom mês, um feliz mês, parabéns para as mulheres que ousamos não nos submetermos ao patriarcado, que ousamos escolher as nossas profissões, escolher nossos companheiros ou companheiras, que ousamos escolher ter filho ou não, que ousamos escolher menstruar ou não, que ousamos escolher os nossos amigos, as nossas roupas. Eu queria parabenizar essas mulheres. E queria pedir a essas mulheres que tenhamos a paciência, que tenhamos a complacência em tratar as mulheres que ainda não se emanciparam, porque elas ainda estão corrompidas pelo patriarcado. Elas precisam de nós. A gente precisa se empenhar para colocar essas mulheres também nesse espaço de escolha. Que elas se casem, que elas sejam evangélicas, cristãs, que elas usem roupa longa, mas por escolha. Que elas não cortem o cabelo, que elas não usem maquiagem, mas por escolha. Que elas sejam donas de casa, mas por escolha. Que elas sejam mães, mas por escolha. E que eu queria parabenizar vocês também pelo seu voto. Que nos salvou do fascismo. Né? Queria parabenizar todos, todos que votaram no Lula, especialmente as mulheres, que fomos a maioria das mulheres votou no Lula, mas também a todos que votaram nele e nos livraram do neofascismo, que ainda precisamos combater, porque ele ainda está aí, mas ele não nos governa mais. Muito obrigada pela presença de vocês.